Oi, seja bem-vinda a mais um devocional aqui comigo no nosso canal. Nós estamos fazendo diariamente devocionais baseados na leitura do nosso plano anual. Todos os dias a gente tem uma leitura para fazer e a leitura de hoje é Números capítulo 1 e Lucas 16. E a parte que eu quero meditar com você aqui hoje está lá em Lucas capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13. Eu vou ler aqui o texto e depois eu quero pensar, aprofundar em alguns pontos dele aqui com você, tá bom? Lucas 16, versículo 1 diz assim: Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia, foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então, mandou chamá-lo e disse: O que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo. O administrador pensou consigo: E agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho forças para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Então, ele convocou todos os que deviam dinheiro ao seu patrão. Perguntou ao primeiro: Quanto você deve ao meu patrão? O homem respondeu: Devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse: Pegue depressa sua conta e mude-a para 50 tonéis. E quanto você deve ao meu patrão? Perguntou ao segundo. Devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu ele. E o administrador disse: Tome a sua conta e mude-a para 80 cestos. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor do que os filhos da luz. Versículo 9. Esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas, se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, será dedicado a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E essa é uma parábola que pode gerar várias dúvidas se nós não estudarmos bem o que Jesus está falando aqui para a gente nela. E é exatamente por isso que eu escolhi esse texto para a gente meditar hoje. Aqui, Jesus ele não está fazendo um elogio à infidelidade do mordomo, tá? E eu quero ver com você alguns pontos que são essenciais para a gente conseguir entender esse texto. A primeira coisa que a gente vê aqui é que esse fazendeiro confiou a administração dos seus negócios ao seu mordomo, mas esse mordomo estava defraudando os seus bens. E aí a notícia, né, de que esse administrador estava roubando, estava desviando o dinheiro do patrão, chegou até aquele fazendeiro. E aí esse fazendeiro chama o administrador para uma prestação de contas e no final ele diz: olha, eu quero que você me preste contas, né, de tudo que está aí na sua mão e você já está demitido. Organize tudo, deixe tudo em ordem e você não trabalha mais para mim. A terceira coisa que a gente vê aqui é que esse mordomo infiel, ele ficou então diante de um dilema. Porque o que ele tinha feito oculto veio à tona e agora ele seria demitido. Só que qual era o problema? Ele se achava, né, se sentia fraco demais para trabalhar no campo e orgulhoso demais para pedir esmola. Então, na mente astuta, na mente pecaminosa dele, ele foi então atrás de uma ideia, de uma solução para esse dilema que ele estava enfrentando. Qual foi a ideia que ele teve? Para garantir o seu futuro, ele chamou os devedores do patrão e foi dando descontos generosos. E aí, depois disso é que ele vai prestar conta. Então, ele pensou assim, ora, se eu der desconto para essas pessoas, se eu for generoso aqui com elas, quando eu precisar, elas também vão me ajudar. E aí, a gente chega num ponto que é a estranheza aqui do texto, né? Que é lá no versículo 8, quando o patrão elogia esse servo. E entenda, aqui dentro da parábola que Jesus está contando,
quem faz o elogio ao servo não é o Senhor Jesus, é o patrão daquele homem. E aí, né, aquele patrão provavelmente deve ter visto as pessoas lá da cidade celebrando os descontos das dívidas. E aí ele pensou, bom, se eu voltar atrás, eu que vou ficar como ruim da história. O desconto já foi dado, as pessoas já pagaram, não tem muito o que eu fazer. E aí ele elogia a esperteza daquele mordomo. O fazendeiro aqui, a gente tem que entender que ele não está elogiando o caráter nem o pecado da infidelidade daquele mordomo, mas sim a ação dele de pensar antes de acontecer, né, dele ficar sem trabalho, de se proteger, a sagacidade dele. Tanto que a gente vê que não é um elogio, não é uma, como é que eu posso dizer, uma aprovação do que aquele mordomo fez, que a demissão, ela permanece. Ele tinha sido demitido como castigo pelo erro dele e ele permanece como uma pessoa que foi demitida. Se aquele patrão tivesse ali aprovando a atitude daquele mordomo, teria readmitido ele. E aí, o que Jesus está mostrando aqui para a gente? Ele está falando, mostrando como os filhos do mundo, eles são hábeis em usar as riquezas ao seu favor para servir os seus propósitos. Pri, me explica melhor. Olha só, o reino das trevas, ele é hábil em usar as mídias, em usar a cultura, os filmes, tudo que ele tem ao dispor dele para propagar a mensagem do mal. E usa as redes sociais, usa dinheiro, né, que é o ponto aqui da parábola, usa as riquezas. Satanás, ele usa tudo que ele tem ao dispor dele para propagar a mensagem de destruição e de morte que ele quer ensinar e quer arrastar todo mundo para o lado dele. E aí, o que Jesus está dizendo aqui para a gente é que os homens do mundo, eles usam seus relacionamentos para se proteger, para estabelecer aquilo que eles acreditam. E que nisso eles são mais prudentes do que nós que somos filhos da luz. Jesus aqui, ele não está dizendo que a gente deve ter uma mente mundana com relação ao dinheiro, com relação aos relacionamentos, com o nosso posicionamento. O que ele está ensinando aqui para a gente é que a gente precisa usar tudo que vier às nossas mãos para servir ao reino de Deus. Eu sempre costumo pensar nos 3 T's, tá? No seu talento, no seu tempo e no seu tesouro, que são seus bens financeiros, aquilo que é material. Então, tudo que Deus coloca nas nossas mãos, nós precisamos administrar de uma perspectiva daquilo que é eterno. Então, Jesus está falando aqui para a gente que a gente tem que administrar tudo, inclusive o nosso dinheiro, pensando naquilo que é eterno. Pensando que quando nós morrermos, né, quando a gente for chamada para estar com Deus, ou ainda, né, Jesus voltando antes da gente morrer, a gente não vai levar nada. Essas coisas materiais que a gente tem, elas vão ficar aqui. O que nós levamos é o resultado, o fruto de como nós decidimos gastar a nossa vida, a nossa energia, o nosso tempo, o nosso talento, o nosso tesouro. Então, a gente precisa entender que o que esse texto está dizendo aqui para a gente é o seguinte: a fidelidade, ela não é algo acidental. Você não toma uma poção mágica e você vira, né? Vou virar uma pessoa fiel. Você tropeça e vira fiel. Não. A fidelidade, ela é o reflexo de quem nós somos. O que é que o texto diz? Quem é fiel no pouco será fiel no muito. Quem permanece, quem consegue ser fiel a Deus com o pouco tempo que tem, vai ser fiel quando tiver mais tempo. Quem consegue ser fiel a Deus no pouco dinheiro que tem, vai conseguir ser fiel a Deus quando receber mais. E a pergunta aqui é, no sentido geral, do nosso tempo, do nosso talento, do nosso conhecimento, do nosso dinheiro, daquilo que Deus já entregou nas nossas mãos. Que tipo de mordomos nós temos sido com Deus, com aquilo que Ele nos confia? Nós temos sido administradoras fiéis, né? Nós temos tido boa mordomia com aquilo que Deus tem nos confiado, ou nós temos sido como esse mordomo? Nós temos agido como filhas da luz ou como filhas das trevas? E a Bíblia fala, gente, que quem investe, né? Quem conquista almas, fala lá em Provérbios, é uma pessoa sábia. Então, nós precisamos usar tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, para fazer com que o nome de Jesus
seja conhecido e seja glorificado. E esse foi o nosso devocional de hoje. Quero orar por você, mas antes disso, quero lembrar para você o seguinte, tá? Deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha ele com suas amigas, abençoa. Pode ser que algo que eu falei aqui seja a dúvida delas também, que a oração que a gente faz aqui sempre no final toque o coração dessa pessoa, seja a resposta daquilo que ela tem falado com Deus. Então, você pode também usar esse conteúdo aqui para abençoar a vida de outras pessoas, tá bom? E caso você não seja inscrita ainda aqui no canal, faz a sua inscrição, né, para você ser avisada. Sempre que a gente colocar aqui vídeos novos, sempre que eu entrar ao vivo, você vai receber um aviso, tá bom? Vamos ao nosso tempo de oração juntas? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo teu ensino, porque o Senhor Jesus veio para morrer por nós, veio para pagar as nossas dívidas, veio para nos dar uma nova mentalidade e não só isso. O Senhor deixou ensinamentos preciosos na palavra, nos mostrando como nós devemos agir. Senhor, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já confiou nas nossas mãos. Nós te agradecemos pelo tempo que o Senhor nos dá todos os dias, pela saúde, pelos talentos, pelas habilidades, pelos bens materiais, pelos bens financeiros que o Senhor já confiou nas nossas mãos até aqui. E o nosso clamor hoje, Deus, o nosso pedido é: Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis. Nos ajuda, Senhor, nos ensina a lidar, meu Pai, com fidelidade com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Senhor, em nome de Jesus, que a gente não seja achado negligente quando nós tivermos que prestar contas diante do Senhor, mas que tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos seja multiplicado, seja abençoado. Que a tua palavra que diz que onde os nossos pés tocarem, onde os nossos pés pisarem, onde as nossas mãos tocarem, aquele lugar, aquelas coisas serão abençoadas para refletir a tua glória. Pai, que em nome de Jesus seja assim, na vida, no coração, na mente, no trabalho, naquilo que cada um de nós que estamos aqui nesse tempo aprendendo contigo, que isso venha a ser verdade na nossa vida. Venha abençoar, meu Pai, o coração, a mente, os talentos, Senhor, meu Deus, de cada pessoa que está aqui. Nos abençoa, Senhor Deus, no nosso tempo, nos dá sabedoria para gerir bem, nos dá também, Pai, entendimento, prudência e sabedoria para lidar com todos os bens, com tudo aquilo que o Senhor confia nas nossas mãos. Que em nome de Jesus o Senhor derrame porção dobrada de sabedoria sobre cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero você aqui amanhã para a gente continuar refletindo, aprofundando e estudando mais sobre a palavra de Deus. Deus abençoe o seu dia e até amanhã.